Nós já estudamos sobre os tipos de dados, as operações matemáticas e variáveis. Aprendemos principalmente como trabalhar com números do tipo inteiro e float. Nesta videoaula, aprenderemos como trabalhar com textos. Para manipular texto, utilizamos variáveis do tipo string. Em Python, uma string é uma sequência de caracteres onde cada elemento dessa sequência pode ser controlado. Por exemplo, Python entende a string Alô Mundo como uma sequência de letras em uma ordem específica. Ou seja, o programador pode extrair qualquer caractere pertencente à string a partir da sua indexação. E o que é indexação? Entende-se por indexação de string como uma forma de organizar e encontrar uma letra dentro da sequência de caracteres através de índices. Para cada letra é associado um número, sendo que a primeira posição inicia com índice 0. Isso é muito importante. A indexação em Python inicia por 0. Existem linguagens de programação que a indexação começa pelo índice 1. Cabe observar que uma posição também é chamada de índice. Indexação não funciona apenas com string. Funciona também com outras estruturas de dados, como listas, tuplas, matrizes, entre outras que aprenderemos mais à frente. Strings são imutáveis, ou seja, os elementos que pertencem a ela não podem ser modificados. Vale lembrar que string é um tipo de dado, da mesma forma que int e float são outros tipos de dados. Para criar uma string em Python, podemos utilizar aspas simples, duplas ou triplas. Por exemplo, nessa célula, utilizamos aspas simples para atribuir a palavra Python à variável chamada string. Observe que a palavra string não é uma palavra reservada. Nessa outra célula, criamos uma frase e atribuímos a variável chamada frase. Nesse código, temos um exemplo de uma frase utilizando aspas duplas. Também podemos combinar aspas duplas e simples. Observe que as aspas simples aparecem dentro da frase quando a variável é criada. Já as aspas triplas permitem criar strings com múltiplas linhas. Perceba que cada linha é separada por vírgula. Observe essa célula. Conforme comentamos antes, o interpretador ignora strings criadas com aspas triplas e que não foram atribuídas a uma variável. Sabendo disso, podemos utilizar aspas triplas para criar comentários com múltiplas linhas em uma célula. Já aprendemos como imprimir uma frase utilizando a função print. Também é possível combinar strings com representação de caracteres em Python. E nesse caso, utilizamos o caractere *n, que significa a tecla Enter, e funciona como uma quebra de linha. Isso pode ser necessário em algum momento no seu código. Vamos executar e verificar como o texto é exibido na tela. Veja que as palavras estão uma embaixo da outra, como se a tecla Enter tivesse sido pressionada após cada palavra. Podemos imprimir uma variável utilizando a função print. Falaremos agora sobre concatenação de variáveis do tipo string. Nós temos uma variável chamada nome que recebe um texto. Em seguida, temos outra variável chamada sobrenome que também recebe um texto. E nessa célula, fazemos uma concatenação, ou seja, unimos a variável nome com a variável sobrenome. Para isso, utilizamos o sinal de mais, que não representa uma soma, e sim uma concatenação. Observe que temos a variável nome, depois o sinal de mais, e em seguida aspas duplas, espaço e novamente aspas duplas. De fato, esse espaço entre as aspas duplas
representa um espaço em branco na concatenação. Se não colocássemos esse espaço em branco, a concatenação deixaria as duas palavras coladas. Explicamos no início dessa videoaula o conceito de indexação. Agora veremos na prática. Nessa célula, declaramos uma variável que recebe o texto ciência de dados e, na sequência, imprimimos a variável na tela. Para recuperar uma letra que pertence a uma variável do tipo string, utilizando indexação, é necessário usar colchetes e informar a posição desejada. Observe que para trabalhar com indexação de strings, utilizamos o nome da variável, seguido da posição da letra desejada entre colchetes. Nesse caso, é a posição de índice 0, ou seja, a primeira posição. Observe na saída da célula que imprimimos somente a letra C. Nesse código, recuperamos a letra na posição de índice 1, que no caso é a letra I. Nessa célula, recuperamos a letra na posição de índice 2. Fique à vontade para parar o vídeo sempre que achar necessário para entender o código apresentado. Também aconselhamos você a executar todo o notebook novamente depois de cada videoaula. Isso ajudará bastante na fixação do assunto. Lembra que comentamos que uma string tem a característica de ser imutável, ou seja, não pode ter nenhuma posição alterada? Vamos ver nessa célula o que acontece se tentarmos atribuir à letra W a posição de índice 0 da variável uma string. Perceba que o interpretador exibe uma mensagem de erro, porque não é possível alterar nenhuma posição de uma string. Observe que nessa célula atribuímos um novo texto para a variável chamada uma string. Isso é diferente da célula anterior. Na célula anterior, tentamos alterar somente uma posição, o que não é permitido. Já nessa célula, atribuímos um novo valor para a variável. Isso é perfeitamente correto. Percebeu a diferença? Falaremos agora sobre um conceito muito importante em linguagem de programação, principalmente em ciência de dados, que é o conceito de slicing, também conhecido como fatiamento. O conceito de slicing não é utilizado somente com strings. Em breve utilizaremos bastante na manipulação de outros tipos de dados. Fatiar significa extrair elementos de uma string ou de qualquer outra estrutura de dados. Para fazer o slicing de uma string, utilizamos o sinal de dois pontos entre colchetes. Vamos ao primeiro exemplo. Observe essa linha de código. Nós temos o nome da variável, seguido do fatiamento entre colchetes. Nesse caso, vamos extrair o elemento da posição de índice 1 até o elemento na última posição. Quando não informamos a posição depois do sinal de dois pontos, significa que queremos todos os elementos. Vamos executar a célula e observe a saída. Observe a string original e a saída do fatiamento. Preste atenção a essa pergunta. Qual o primeiro caractere na saída do fatiamento? O primeiro caractere é um espaço em branco. Perceba que depois das aspas simples tem um espaço em branco. E o espaço em branco também é um caractere. Compreendeu? E qual seria o elemento na posição de índice 0? Ou seja, qual a primeira letra da string? Nesse exemplo, é a letra O. E o que acontece com a string original após o fatiamento? Vamos executar essa célula e verificar que nada acontece com a string original. Esse comportamento é devido ao slicing não alterar a variável original. Vamos ver outro exemplo de fatiamento. Perceba que no fatiamento dessa célula, não colocamos nenhum valor do lado esquerdo do sinal de dois pontos. Isso significa que queremos todos os elementos até a posição 3, que está à direita do sinal de dois pontos. Vamos executar e analisar a saída. Observe a string original, a linha de código com fatiamento e a sua saída.
Veja que na saída temos na posição de índice 0 a letra O, na posição de índice 1 o espaço em branco e na posição de índice 2 a letra C. Pense e responda a seguinte pergunta: onde está a letra da posição de índice 3, conforme colocado na linha de código de fatiamento? Acontece que em Python essa posição de número 3 que foi informada é exclusiva, ou seja, ela não entra na saída do fatiamento. Então, você deve estar se perguntando: como assim? É isso mesmo, faz parte da sintaxe da linguagem Python. Então, precisamos saber que todo número colocado à direita do sinal de dois pontos será exclusivo, e o índice da posição de saída será um número a menos daquele informado. Essa característica não é apenas com string. Também vale para outros tipos de dados que veremos mais à frente. Observe o fatiamento dessa célula. Não tem nenhum índice à esquerda nem à direita do sinal de dois pontos. Qual será a saída dessa linha de código? A saída será toda a string. A indexação também pode ser negativa. Dessa forma, a leitura é feita de trás para frente. Só tem um detalhe: a posição inicial decrescente em Python é 1. Isso pode gerar um pouco de confusão. Observe que esse código retorna a posição -5, iniciando em 1 da direita para a esquerda. E no caso é a letra E da palavra remunerado. Nessa linha de código já é um pouco diferente. A indexação negativa exclui a quantidade de posições informada à direita do sinal de dois pontos. Nessa linha de código, o fatiamento exclui as primeiras 5 posições da direita para a esquerda e retorna o restante até o início da frase na posição de índice 0. Lembrando que o índice na posição inicial decrescente em Python é 1. Nessa célula, a saída será todas as letras com exceção da última. É possível fatiar a string em pedaços específicos. Por exemplo, podemos usar o sinal de dois pontos duas vezes e, em seguida, um número que especifica o salto na posição dos elementos que aparecem no texto. Nessa célula, a saída retorna todas as letras com um salto a partir da primeira posição da string, o que representa a frase completa. E na saída da célula seguinte, visualizamos todas as letras com dois saltos. E nessa célula, visualizamos na saída todas as letras com 3 saltos. Lembrando que a contagem inicia na primeira posição de índice 0, caso não seja especificado a posição inicial. E nessa última célula, sobre fatiamento, essa linha de código lê e imprime a string de trás para frente. Veremos agora algumas operações que podemos fazer com strings. Vamos imprimir novamente a nossa string para facilitar a visualização. Nós já falamos sobre concatenação, mas observe essa célula. Nessa linha de código, utilizamos o operador atribuição de soma que já aprendemos. Nesse exemplo, estamos fazendo uma concatenação e automaticamente atribuindo mais um novo texto à variável uma string. Vamos executar a primeira vez e observe a saída. Vamos executar a segunda vez. Por fim, executar pela terceira vez e visualizar novamente a saída. Esse resultado já não é novidade, apenas estamos vendo uma nova forma de uso. Vamos criar a variável s, somente com a letra A. É possível utilizar o sinal de multiplicação para criar repetições de letras, como por exemplo nessa célula, onde multiplicamos a variável s pelo número 3. Observe a saída. Também podemos realizar consultas na string. Vamos supor que o texto é muito grande e queremos saber se a palavra futuro está presente na string. Nesse caso, a saída retorna o valor true, ou seja, verdadeiro, porque a palavra futuro está presente no texto. Perceba
que utilizamos a palavra reservada in para realizar a pesquisa. Vamos falar sobre métodos de uma string. Mas antes, é importante fazer uma observação. Python é uma linguagem de programação orientada a objetos. Estudaremos mais à frente de forma detalhada sobre orientação a objetos. Contudo, para que possamos entender nesse momento o conceito de método de uma string, explicaremos um pouco sobre esse conceito de uma forma bem simples. Em Python, todo tipo de dado possui métodos, que realizam diversas operações. Não falaremos muito, para não encher a sua cabeça nesse momento. Veremos na prática para você entender o que é um método. Temos a variável que estamos trabalhando, chamada uma string. Para saber quais são os métodos disponíveis para a variável do tipo string, digitamos ponto no final do nome da variável e depois pressionamos a tecla Tab. Observe que aparece uma lista de métodos. Cada um desses métodos realiza uma operação e veremos alguns. Vamos supor que você queira transformar todas as letras da string em maiúsculas. Você não precisa escrever um código para realizar isso. Python já traz para você um método pronto. O nome desse método é upper. Para achar o método, precisamos navegar pela lista ou começar a digitar que o interpretador exibe as opções. Quando achar o método desejado, basta pressionar a tecla Enter. Como é um método, precisamos abrir e fechar parênteses após o seu nome. Vamos executar e observar a saída. Observe que todas as letras ficaram maiúsculas. Também podemos colocar todas as letras em minúsculas. Para isso, utilizamos o método lower. Você pode querer dividir uma string. Para dividir uma string, utilizamos o método split. O padrão é separar a string toda vez que encontrar um espaço em branco. Dessa forma, separamos todas as palavras. Podemos dividir uma string por um elemento específico. Para isso, informamos dentro dos parênteses do método split qual elemento queremos dividir. Perceba que a variável não foi alterada. Já aprendemos que teríamos que atribuir a saída desse método a outra variável se quiséssemos salvar o resultado. Nessa célula, o método count conta quantas vezes a letra D minúscula aparece na string. Nessa outra célula, contamos quantas vezes a letra D maiúscula aparece. Vale lembrar que Python diferencia letras minúsculas de maiúsculas. E, por fim, o método find retorna o índice da posição de uma determinada letra. Para saber o tamanho de uma string, utilizamos a função len, que retorna a quantidade de letras pertencentes à variável. A função len não é exclusiva para string e pode ser utilizada em outros tipos de dados, conforme veremos mais à frente. Também podemos fazer comparação de strings. Nessa célula, utilizamos o operador relacional de igualdade. Vamos fazer outra comparação de strings. Também poderíamos utilizar outros operadores relacionais, como desigualdade, por exemplo. Lembrando que a saída quando utilizamos operadores relacionais é um valor verdadeiro ou falso. String é um assunto bastante amplo. Não temos como abordar a totalidade do assunto nesse curso. A ideia é apresentar o suficiente sobre o tema para que você possa trabalhar com ciência de dados. Deixamos o link para a documentação oficial sobre string, caso precise realizar consultas futuras. É muito importante que você guarde esse notebook e, à medida que você for aprendendo novos conceitos, você vai inserindo nesse mesmo notebook. Dessa forma, você vai construindo o seu material de apoio. E, por fim, abaixo temos alguns exercícios. É muito importante que você tente resolvê-los e na próxima videoaula apresentaremos uma proposta de solução. Até mais!